Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tio Lalo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e vamos lutar por mais liberdade. O caso Marcos Duval, o contador de histórias, ou o Forrest Gump do Congresso Nacional. Bom, gente, esse senador tá dando o que falar, tá tomando conta das manchetes nos jornais, enfim. Ele trouxe aí uma história, que a gente não sabe se é uma história ou uma história, ou seja, a gente não sabe se é verdade ou se é um caso fictício, ou até aonde pode ter um fundo de verdade, porque ele tem entrado muito em contradição, tem contado versões diferentes, cada hora num lugar, cada hora de um jeito, e conseguiu envolver nesse caso aí o ex-presidente da República, para variar, está sempre sendo trazido a pauta, o Daniel Silveira, também ex-deputado federal, né, e o próprio ministro Alexandre de Moraes, do STF. Então, tem muita coisa nebulosa nesse assunto, e Marcos Duval, que não é de hoje, que gosta de chamar atenção, gosta de contar histórias sobre conspirações e também chamar a atenção para si, sempre usando aquele vitimismo, dizendo que vai largar o cargo, que não é para ele, não é o que ele esperava, e aquela coisa da dupla sertaneja, sabe? Não, vai separar a dupla, aí sai a manchete. Não, vai abandonar a carreira, sai a manchete. Aí depois a dupla sertaneja vai voltar, aí vai ter um grande show e sai nas manchetes de novo a união da dupla sertaneja de novo e tal, os irmãos se reencontram. Marcos Duval tem usado muito esse marketing aí para chamar a atenção para si, e não é de hoje, mas dessa vez eu não sei se ele exagerou no remédio, ou está criando algum plano mirabolante aí para fazer esse jogo político que está todo mundo tentando entender sobre o que é e qual é o objetivo disso. Vamos ouvir um pouquinho do Marcos Duval. Olha só o nível de bagunça que esse cara está causando, inclusive na própria cabeça dele. Olha lá. Naquele momento eu fiquei num desabafo além do normal, até de postar que eu ia entregar meu carro. Senador, qual... E aí quando eu disse que houve aquela ação, mas não houve aquela ação. Então, tanto é que quando eu reportei ao ministro, o Alexandre de Moraes, eu reportei exatamente como aconteceu. Então ali no vídeo eu tava desabafando, tava com ódio. Bom, por aí dá para vocês terem uma ideia de como o cara tá confuso. Ele diz que houve uma ação, mas depois diz que não houve. Bom, peraí. Ou houve ou não houve. Aconteceu em tal lugar ou aconteceu em outro. Então ele está mudando as versões da história o tempo todo. Uma coisa que pode ser verdade, e isso só pode ser dito entre os dois, a conversa que houve, a reunião que houve entre Marcos Duval e Alexandre de Moraes. Isso foi confirmado pelo próprio Alexandre de Moraes, dizendo que eles se encontraram e que o Marcos Duval contou sobre essa reunião, sobre essa suposta reunião com o ex-presidente Bolsonaro e com Daniel Silveira, e essa tentativa dessa proposta de gravar o próprio Alexandre de Moraes, e que a partir disso, dependendo do que o Alexandre de Moraes contasse para ele sobre alguma imparcialidade sobre o processo eleitoral, eles, a partir daí, tentariam anular as eleições. Bom, essa conversa foi confirmada pelo Alexandre de Moraes, mas que disse que Marcos Duval não quis formalizar essa denúncia. Então, o Alexandre de Moraes, segundo o próprio Alexandre de Moraes, não pôde tomar o depoimento dele, desse suposto golpe tabajara, né, segundo o próprio Alexandre de Moraes. Então,
muitas coisas esquisitas, mas trazendo aqui um resumo da ópera, porque cada hora ele está mudando a situação. Primeiro ele disse que era uma ideia do presidente, depois do ex-presidente Bolsonaro, agora está dizendo que não é, cada hora conta uma coisa. O que eu posso garantir para vocês, olhando de uma visão um pouco mais ampla, né, dessa situação, é que desde o final do ano passado, essa gestão, esse novo governo que assumiu, ele vem tentando trazer o nome de Jair Bolsonaro para as discussões políticas, tentando manter aquela história do monstro, do genocida. Então o problema é social, traz o nome do Bolsonaro. O problema é econômico, traz o nome do Bolsonaro. Toda hora tentando criminalizar o ex-presidente de alguma forma. E tem forças políticas tentando fazer com que o Bolsonaro seja preso, né? Seja criminalizado e seja preso, tanto que se o Bolsonaro estivesse aqui no Brasil, com certeza já estaria sendo processado e preso preventivamente, pelo menos por alguma coisa que esse pessoal vem tentando inventar ou vem tentando trazer à tona sempre esses assuntos. Então, essa é a visão que eu tenho, né? É sempre alguma história muito esdrúxula para trazer o presidente Bolsonaro para a discussão política. Só que Marcos Duval, além do ex-presidente Bolsonaro, ele está trazendo também Daniel Silveira, que é um cara que vem sendo perseguido e é um alvo, né? Então, imagine se o ex-presidente estivesse, supostamente, com alguma intenção, ia colocar o Daniel Silveira, que é um alvo, né, do STF, com prisão, com tornozeleira eletrônica, com várias acusações, e escolher um cara desse para fazer um plano é muito esquisito. Então, Daniel Silveira, Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes sendo colocados no meio do olho do furacão por Marcos Duval, o Forrest Gump do Congresso Nacional. Esse contador de histórias tem muita história para contar, só que ele não está conseguindo acertar uma no gol, ou seja, não está conseguindo ser consistente na sua história ou história. E o que coloca em xeque também é a experiência dele como investigador e como consultor de segurança até internacional. Bom, essa história não termina aqui, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Curtam, compartilhem este vídeo e vamos continuar lutando por mais liberdade. Eu sou o Tio Lalo e tchau.